Matheus, dentro disso que tu está falando, desses blocos, hoje tu usa alguma ferramenta que te auxilia na gestão do tempo? Que te auxilia nessa organização? Cara, utilizo, né? Eu vou, por exemplo, vou falar sobre ela daqui a pouco, mas antes de falar sobre a ferramenta que eu utilizo, eu vou dar uma sugestão para todo mundo. Cara, não existe ferramenta mais simples, mais eficiente que uma checklist. Então, assim, que nem eu vi um curso uma propaganda de um português falando essa semana, esqueci o nome dele agora, a referência, mas que ele falou assim, ó, pessoal, eu vou dar um seminário de gestão do tempo em 30 segundos. Né? Aí ele até brincava com o pessoal, assim, depois ele falava, tá, o que você tem que fazer para fazer gestão do tempo? Anotar o que você tem que fazer, priorizar por ordem de importância e colocar data. Está resolvido. Né? Então, se a gente pegar esses 3 pontos, tá, vamos encerrar o podcast, acabou, é isso aí. Mas assim, ó, se a gente pegar esses 3 pontos e botar numa checklist, cara, já vai funcionar, entendeu? Então, é muito de como que a pessoa vai querer resolver aquele problema. É claro que em estruturas mais complexas, né, estou falando aí de empresas, né, de grandes empresas, de equipes ou de multi-equipes, a gente precisa de ferramentas para nos ajudar a fazer a gestão do tempo. Para o meu lado pessoal, eu utilizo o Notes mesmo ali do Mac, né, do iPhone. Então, um bloquinho de notas ali, cara, bota o que eu tenho que fazer ali, bota a data, priorizo em ordem de dificuldade ou de desconforto. Tem muitas coisas que eu resolvo rápido, mas, cara, é extremamente desconfortante para mim, né? Então, eu coloco ali prioridade cara, depois ou então eu escrevo num papel, às vezes isso é bem interessante também, porque o fato de dar o check ali no papel te dá uma sensação boa também, né? De tu riscar ali, né? Parece que vai um pouco da energia, né? E nos dá um pouco de endorfina aí. Então, utilizo as duas questões, tá? Mas, assim, para meu trabalho, como eu trabalho com gestão de tecnologia, né? A empresa lá tem mais de 250 pessoas e tem pessoas de todo tipo de profissão, a gente utiliza uma ferramenta chamada Monday, monday.com, tá? É considerada hoje a melhor ferramenta de gestão de rotina, projetos e processos do mundo, né? A gente tem um case bem bacana na empresa que a gente foi escolhido um case nacional entre um universo de 6 mil clientes, né? Então, a gente foi a São Paulo esse ano, né, lá falar um pouco de como que a gente fez esse resultado ao lado de empresas como Shell, como a Loft, né? Tinha pessoas ali também de outras grandes empresas, né? Então, eu utilizo essa ferramenta, monday.com. E é interessante vocês comentarem isso, porque falando contigo, né, que tema a gente vai trazer e tal, primeiro papo, eu tinha sugerido a transformação digital, porque, tipo, né, boa parte do meu ganho hoje é trabalhando com transformação digital, né? E só que a transformação digital, ela é uma ferramenta, né? Ela é um conjunto de ferramentas técnicas e processos, né, para que a gente também faça uma boa gestão do nosso tempo, né? Então, é interessante de como que essas coisas elas começam a se conectar. E para a gente fazer uma boa gestão do tempo, assim, com equipes, com projetos, com clientes, fazer gestão de expectativa dos clientes, cara, se a gente não tiver uma ferramenta de gestão do tempo bem apurada, por exemplo, que a gente consiga cadastrar as atividades lá, que a gente consiga segmentar entre as pessoas e as equipes e que isso nos tire relatório depois, isso, cara, vai ser mais no empirismo a coisa, né, do que na parte técnica e com razão, né? Então, hoje eu utilizo essa ferramenta monday.com, é uma ferramenta paga, né, bem paga, inclusive, né, mas vale a pena. Mas existem outras ferramentas gratuitas também, tá, pessoal? Por exemplo, o Trello. O Trello é um excelente primeiro passo, né? Falando agora de digitalização, né, da nossa checklist aí. O Trello é um excelente primeiro passo. Ele peca, na minha opinião, na questão dos relatórios, um pouco. Agora, se a gente já tem uma equipe que a gente está respondendo para uma estrutura acima, para diretores, um board e tal, eu já sugiro a monday.com. Se a gente for trabalhar em projetos mais previsíveis, né, que a gente sabe muito bem o início, o meio e o fim das coisas, tem outras ferramentas também que são igualmente boas. Por exemplo,
o Microsoft Project. É muito utilizado, por exemplo, na construção civil, né? Então, o Microsoft Project é uma outra ferramenta muito, muito boa. Para a galera que programa, né, que utiliza tecnologia, ou que simplesmente tem uma equipe com gestão ágil, né? Tem uma outra ferramenta também que é muito boa, que é a ferramenta chamada Gira, né? Então, ali a gente já utiliza a gestão ágil, isso significa que a gente vai escolher uma série de atividades ali para fazer, né, que a gente tem que fazer, prioriza, faz 2 semanas de trabalho e ele mostra um gráfico do número de atividades que a gente começa e depois ele vai diminuindo. O nome desse gráfico é burnout, né? Então, é uma outra ferramenta também bem interessante, né? Mas a que eu utilizo hoje e que a gente tem conseguido um excelente resultado, excelente mesmo, é a Monday.com. Isso tu fala grande corporação, a Monday é a melhor, né, na tua opinião. E para uma pessoa singular, uma pessoa única, né, eu quero ter uma ferramenta para me ajudar na gestão do tempo só para mim, só eu. O Carreira que tu solo. aconselha? Cara, então, eu aconselho o Trello, cara. Eu gosto Trello. muito do Trello. Eu utilizei durante muito tempo o Trello. Acontece que hoje a grande parte dos meus compromissos são profissionais, então aí eu acabo colocando no Monday, né? Questões pessoais, assim, mais simples, eu coloco num bloco de notas mesmo. Mas, assim, se a pessoa né, tipo, é um MEI, né? Ou então, assim, se a pessoa está em carreira solo, cara, o Trello é uma excelente ferramenta para dar esse primeiro passo, né? Depois, conforme vai aumentando a sua complexidade de trabalho, né? Aí talvez seja melhor pegar outras ferramentas, como a própria Monday. Tem outra ferramenta chamada Runit, né? Que é igualmente muito boa também. Eu conheci essa semana uma ferramenta muito interessante chamada N.do, que faz uma integração de agenda fantástica, né? Então, a gente tem um compromisso, por exemplo, essa ferramenta, ela tem um WhatsApp da ferramenta que tu manda. Por exemplo, eu te mandei um convite do podcast, tu recebe esse convite ali, né? Te mandei um papo pelo WhatsApp, tu encaminha pelo WhatsApp para esse número da N.do e ela cria um compromisso para ti dentro da agenda da plataforma. Então é A muito secretária ágil. particular. Praticamente isso, cara. Praticamente isso. Cara, é extremamente ágil, cara. Extremamente ágil. Então, eu acabei descobrindo por um colega essa semana, o Anselmo, que inclusive é do RH e contribui muito com essas questões de tecnologia, né? Então, cara, é isso. Tem uma série de ferramentas que estão à disposição. A grande questão é a gente ter a disciplina de ir ali e fazer, né? Porque também isso acontece muito, né? Cara, se a gente não tiver a disciplina de ir ali e fazer, não, cara, eu vou pegar e vou botar uma meta e vou derrubar 2, 3 atividades pessoais, ou 15 ou 20 profissionais por semana, se não botar isso, se não tiver disciplina para isso, cara, pode ser a maior ferramenta do mundo, cara, não adianta. Então, eu já participei de desenvolvimento de sistemas, né? No passado, e hoje participo também de desenvolvimento de plataformas, né? Onde sempre vem essa questão, né? Poxa, mas, Matheus, a gente precisa de uma estrutura aqui para gerenciar o tempo das equipes, o tempo dos projetos e tal. Vamos fazer assim, assado, para uma mega estrutura. Ah, beleza. O que as pessoas que vão utilizar essa mega estrutura utilizam hoje? O pessoal hoje faz gestão do seu tempo no bloco de notas, no Word. Tá, mas e como é que faz com os atrasos? Não, atrasou, né? Cara, peraí, cara. Como assim tá aí? Quando é que atualiza esse Word? Pois tá sempre desatualizado. Cara, então, beleza. Uma ferramenta, né, com uma estética melhor vai ajudar, né? Vai te dar um impulso. Só, cara, sabe, o problema aí tá na pecinha entre o teclado e a cadeira, né? Então, se essa pessoa também não mudar um pouco a sua rotina, e aí a grande questão não é mudar completamente a pessoa, sabe? Não é como pegar e virar o perfil do avesso, mas é mudar o suficiente para que esse ponto a melhorar da pessoa não boicote o trabalho dela, né? Então, eu diria que aí é uma outra dica, né? Que, cara, eu diria que esse aí também é o equilíbrio.
Não vou te transformar, por exemplo, no Cronos, né, Jim? Sim. Mas assim, cara, né, é bom que tu tenha uma gestão de tempo o mínima o suficiente para não boicotar teus compromissos. Claro, e aí cada um sabe de até onde deve ir, né, com a sua gestão do tempo, né? Então, muitas vezes é interessante, às vezes acontece o pessoal assim, tá, mas Matheus, qual é o segredo? O que que tu faz? Não, cara, bota as coisas ali, coloca em ordem e faz, cara. Acaba sobrando muitas vezes um baita de um tempo, cara. Então, muitas vezes a gente vai para uma reunião que podia ter sido um e-mail, por exemplo, né? Tem uma série de assassinos do tempo aí que a gente chama, que a gente perde um baita de um tempo em trânsito, né? Perde um baita de um tempo daqui a pouco em coisas que não nos levam a nada, assim, sabe? Não que tudo tenha que ter uma finalidade de produção, né? A gente também precisa do nosso ócio criativo, mas muitas vezes, cara, eu estou fazendo uma atividade operacional, isso é parte do meu trabalho hoje também, né, de transformação digital. Cara, operacional. Cara, e a pessoa não se questiona se não tem como automatizar aquilo, sabe? Às vezes a pessoa também se agarra naquele processo ali, burocrático, completamente operacional e artesanal, assim, para meio que com receio de que, pô, se isso aqui for automatizado, eu vou perder meu trabalho. E nada a ver, porque, na verdade, quando tu automatiza uma tarefa, é uma oportunidade de crescimento para ti. Vai pegar atividades mais complexas, vai crescer na carreira. Aquilo que tu entregava por vezes que podia ter erro, cara, não vai mais ter erro. Sabe, tu dá um próximo passo, tu aumenta o teu ticket, tu consegue focar mais no valor do teu trabalho, né? Então, cara, a principal dica nesse sentido que eu dou, Edinho, em vez de ir muito na linha da ferramenta, né? Mas tem, claro, desde o bloco de notas, né, para coisas extremamente simples, mas vai botar data em alguma coisa, usa o Trello, tu pode usar um Google Sheets, pode usar um Excel, né, para uma pessoa só, mas, cara, faz o negócio, cara, faz o negócio. Eu diria que 80% mais o perfil e se colocar na rotina de fazer as coisas e 20% a ferramenta, cara. E olha que quem está falando é alguém da tecnologia, tá?